nome de Jesus. Diga assim, o nome de Jesus. Aleluia. Esse nome é sobre todo nome. Se você pode, abra sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, lá no Velho Testamento. Aí lá na nossa meditação em Êxodo, e vai abrindo mais para frente, você vai achar aí o primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo. Hoje, alguns até devem ter pensado, pastor, a gente começou o culto, o pastor não falou nada que hoje era Dia das Mães, né? Só nem parabenizou a gente, nem falou nada, fica tranquilo. O dia e a noite e o culto ainda não acabaram. Amém? Às vezes a gente é surpreendido ali nos 45 do segundo tempo, então fica tranquilo. Inclusive depois eu quero apresentar alguns visitantes aí com muita alegria também, a gente também está de olho aqui. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. Mas, como hoje é Dia das Mães, inspirado pelas mães, Deus gerou uma palavra no meu coração que não é só para as mães, é para todo mundo. Mas não é fazer apologia ao feminismo, não é isso. Mas as mulheres são muito importantes. As mulheres são pessoas importantíssimas e muitas Deus confiou essa missão, esse ministério, que é um ministério de ser mãe. Rapaz, a mulher quando se torna mãe, ela descobre que não existe ministério mais tremendo que esse, mais profundo e às vezes até mais trabalhoso. Porque mãe não tira férias. Mãe tira férias? Não tira. Pai, fico vendo, às vezes, está lá do outro lado, está ouvindo, mãe, está do outro lado da rua, mas está gritando o nome da mãe. Se a casa é grande, está no último cômodo, mas você ouve lá, mãe. Não estou menosprezando o nosso papel, tá, pais? Fiquem tranquilos. Mas o dia dos pais ainda vai chegar. Mas hoje é dia das mães. Um dia para a gente lembrar ainda mais dessa importância. E é muito tremendo porque quando você olha para a Bíblia, Deus dá muita importância a isso. Porque Deus deu esse dom, esse poder à mulher, esse contato com o homem, dela gerar. E tem alguns que eu conheço, alguns inclusive daqui, que Deus fez milagres para que isso acontecesse. Não é verdade? A gente tem testemunhos vivos e vívidos aqui do poder de Deus sobre essa área. Sabe por quê? Porque isso é algo que está no coração de Deus. Deus ama a família, a gente está no meio da família. E Deus quer multiplicar a nossa descendência. O nosso maior legado não é aquilo que nós construímos financeiramente. Não é aquilo que nós construímos a nível de carreira. Mas são as heranças que Deus confiou a nós. E talvez, eu nunca gerei, eu não tenho filhos biológicos. Mas tem alguns aqui que têm filhos adotivos. E criaram outros como se fossem seus filhos. Porque esse também é o papel da mãe. Mãe não é apenas aquela que gera. Mas Deus deu esse dom à mulher. Isso é algo tão tremendo, eu nunca canso de falar isso, que Deus fez algo, a mulher uma terra tão fértil, tão produtiva, que o homem vai lá e deposita uma pequena semente. E aí depois de um certo tempo vem um resultado tremendo. Aquela semente se multiplica. E todos se alegram com o crescimento dessa semente. É algo muito tremendo. E tanto o livro de 1 Samuel quanto o livro de Lucas fala duas histórias muito parecidas, uma no Velho e no Novo Testamento. Deus faz umas conexões às vezes que a gente nem imagina. E lá no primeiro livro de Samuel, fala a história de uma mulher chamada Ana. E ela não podia ter filhos. Quero resumir para a gente não ler tanto. Mas essa mulher ela não podia ter filhos. E se ela não tivesse filhos, algo muito terrível aconteceria. Isso eu quero ler com você. Primeiro livro de Samuel. Diz aqui, olha. Vou ler para ganhar tempo. A partir do versículo 6. 1 Samuel, primeiro capítulo, a partir do versículo 6. Só para contextualizar, né? Tinha esse homem chamado Eucana, ele
ele tinha 2 mulheres. Se anima não. Naquele tempo Deus tolerava, não é que ele queria. Mas ele tinha 2 mulheres. E uma tinha filhos e Ana não tinha. E Ana se sentia humilhada, desprezada por causa disso. Porque naquele tempo, ainda mais, a falta de filhos era algo muito terrível para a mulher. Significava que ela não seria próspera no entendimento dos judeus naquele tempo. E aí, a partir do versículo 6 diz assim: porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, a outra mulher, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O homem às vezes não tem esse entendimento, né? Ele não consegue entender. Rapaz, nós temos, quem está me conhecendo agora, nós temos 3 filhos, né? Cada vez que chegava um eu perdia mais espaço. Cada vez que chegava mais outro eu perdia mais espaço. E aí chegava mais um e eu perdia mais espaço. Ainda mais que são homens, todos 3. Mas eu estou brincando. Por quê? Porque é aí que a gente vai vendo como a mulher tem características que o homem não tem. Como ela tem essa capacidade de conseguir enxergar a muitos de uma forma única e especial. E com todo respeito e carinho, não deixar a peteca cair, sabe? Tipo assim, rapaz, está fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Homem, claro, existem exceções, mas normalmente homem é uma tarefa, sabe? Mulher é mais multitarefa. Mulher consegue estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O homem, rapaz, está focado numa. Se ele já tiver que passar para outra, já começa a pegar. Já. Existem exceções. Tem homens que são assim. E tem mulheres também que são mais focadas em uma única tarefa. Mas naturalmente é assim. E o cara está falando assim: poxa, mas por que você precisa de filho? Você tem a mim. Ele não entendia o que se passava no coração de Ana. Esse desejo pela maternidade. E além do mais, a provocação da outra esposa. Mas aí, continuando o texto, diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, e com a alma amargurada, chorou muito, e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ana está dizendo ao Senhor: Senhor, se o Senhor me agraciar com essa bênção, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para o Senhor, eu dou ele ao Senhor. Ele vai ser um sacerdote. Na verdade, isso era um voto de Nazireu que era feito naquela época, ou seja, ele será seu, não será mais meu. Coisa interessante, né? A gente quer tanto uma coisa, que a gente fala: se o Senhor me der, eu te dou. O Senhor pode me dar que eu te dou. O problema é quando a gente rompe esse voto. O problema é que a gente fala: Senhor, se o Senhor me der isso, Senhor, Jesus, vai ser do Senhor. É nada. Quantas vezes? Não precisa levantar a mão. Eu sempre brinco, né? Tinha aqueles irmãos que falavam: Senhor, se o Senhor me der um carro, Senhor, se o Senhor me der aquele carro que eu estou querendo, aquele carro, oh Jesus, vou dar caramba a todos os irmãos da igreja, vou dar caramba a quem está precisando. Senhor, esse carro vai ser a carruagem de fogo, que a gente vai louvando, a gente vai passando no lugar, aí chega o carro, aí está lá, aí começa, e lava, e encera, e como é que é? Pole, não consigo falar a palavra, e vai polindo para ficar melhor. E aí, na hora da carona, não, lavei o carro hoje, não, peraí. Já vai olhando para o irmão, se for dia de chuva, então, hoje não vai rolar não. Hoje não tem carona. Vai sujar meu carro novinho. Estou brincando. Mas é assim que acontece, muitas vezes. Só que Ana queria tanto, porque não era somente para ela. Ela falou: Senhor, se o Senhor me abençoar,
eu devolvo para o Senhor. Eu entrego ao Senhor. Eu quero falar uma coisa com todo respeito e carinho a você. A gente faz isso em várias áreas da nossa vida. O Senhor me abençoa que eu te devolvo. O Senhor abençoa, a gente não devolve. O Senhor me dá que é teu. O Senhor nos dá e não passa a ser dele. O Senhor nos deu a vida e a nossa vida deveria ser dele, porque Ele nos deu a vida. Ele nos resgatou, Ele nos comprou a preço de todo o seu sangue naquela cruz. Interessante, você olha para essa cruz, era algo tremendo que a gente sempre gostou, a gente sempre quis ter uma cruz aqui. E aí veio a primeira, uma benção, aí depois a gente olhou, tá pequena. Aí veio essa, nosso irmão Gustavo aqui foi, mandou, veio ali, fabricou a cruz. Aí a gente ia colocar aquele paninho ali só para Páscoa, mas as irmãs gostaram e falaram, não, puta, deixa de ver esse paninho, então tá bom. Mas é tremendo, porque realmente toda vez que você olhar para lá, você vai ver a cruz, mas você vai ver o pano vermelho e você vai lembrar do sangue que foi deixado naquela cruz, para que todos nós fôssemos resgatados por Ele. Então, primeira coisa que a gente aprende com Ana: cuidado com os votos que você faz com o Senhor. Mas lembre-se, tudo aquilo que Ele dá a você, na verdade já é dele. Nós precisamos devolver a Ele, começando pelas nossas vidas. Ele nos deu a vida para a nossa vida ser dele, servir e adorar a Ele todo o tempo, não apenas quando entramos aqui, não apenas na hora do culto, no momento do louvor, da adoração, mas principalmente fora daqui, todos os momentos da nossa vida. Como nós honramos Ele? Ana está dizendo: Senhor, eu vou honrar o Senhor dessa forma. Eu quero tanto esse filho, mas eu quero que ele seja bênção nas tuas mãos. Eu quero consagrar ele ao Senhor. Eu entendo e creio que não existe nada tão maravilhoso para nós que somos pais e conhecemos ao Senhor, é saber que nossos filhos também serão dele. É quando nós apresentamos, consagramos nossos filhos e falamos: Senhor, eles aqui, eles são teus. O batismo é só adulto, mas nós podemos apresentar e consagrar os nossos filhos a Ele e dizer: Senhor, eles são seus. Nós estamos entregando ele ao Senhor. E é isso que a Ana está dizendo. E quero continuar lendo aqui, 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, o sacerdote naquele momento. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Preste atenção nisso. Então Eli pensou que ela estava embriagada. Coitada dessa mulher, sofrendo, triste, orando, clamando: Senhor, me dá um filho, me dá um filho. E aí o homem pensa: essa mulher está embriagada. A gente tem que tomar muito cuidado para não julgar e não olhar pelas aparências apenas. Que ele era um sacerdote, mas ele estava olhando com seus olhos naturais. Ele não tinha naquele momento seus olhos espirituais abertos para olhar e pensar: o que está acontecendo com essa mulher? Por que ela está sofrendo? Por que ela está orando assim? Então diz que ele lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Não apenas ele julgou, mas deu uma palavra dura para ela. Não sabia o que estava acontecendo. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Estávamos aqui no momento do louvor, da adoração, da oração, e cada um é de uma forma. Tem gente que é mais, tem gente que é, cada um é de uma forma. Mas eu creio que todos nós estávamos no momento do louvor derramando a nossa alma diante do Senhor. Então continue fazendo isso. E não se importe com o que os outros estão pensando, com o que os outros estão falando. Pense somente no que o seu Senhor quer receber de você. Derrame a alma diante dele. Aqui, no seu quarto, onde você estiver. Mas se entregue cada vez mais a ele. E então, não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Independente do seu julgamento, ele era um sacerdote do Senhor. E ele abençoou aquela mulher. E ele falou: olha, então você vai em paz.
que aconteça aquilo que você deseja. Ela disse: espero que sejas benevolente com a sua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então a mulher voltou para casa, todo carinho e respeito, fizeram a parte deles. Porque diz que eles se relacionaram, não adianta só orar. Estou usando isso como exemplo, mas não é só em relação a você querer um filho e ter relações, em relação a tudo. Tem coisas que a gente está clamando, a gente está orando, a gente está colocando diante do Senhor, mas a gente não está fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte no milagre? Qual é a sua parte no milagre? Qual é a sua parte naquilo que você deseja de Deus? Qual é a sua parte naquilo que você quer alcançar em Deus? Faça a sua parte, porque Ele sempre faz a dele. Amém? Eu creio, Deus sempre faz a sua parte. Deus não falha, Deus não muda, mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Ela engravidou e deu à luz a Samuel. Sabe quem foi Samuel? Profeta. Que profeta? O profeta que ungiu o primeiro rei de Israel e o seu rei definitivo. O profeta que ungiu Saul, mas também ungiu Davi. Olha só, quem foi esse menino? Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Porque esse menino, por causa dessa consagração, por causa dessa apresentação a Deus, se tornou um grande profeta, que ocupou o lugar desse profeta que a julgou, Eli. E foi o profeta que Deus levantou para ungir Saul e ungir Davi. O rei mais conhecido da história de Israel. O rei que se dizia, segundo ele, um homem segundo o coração de Deus. Assim é o coração de Davi. Falho, humano, mas extremamente conhecido por tudo que ele realizou no Senhor, mas principalmente por inúmeros salmos que cantamos, por um coração rendido ao Senhor, mesmo continuando sendo extremamente falho e humano, mas um coração que se rendia ao Senhor. Mas quem gerou esse homem? Ana. Sabe que é importante a gente falar isso? Porque às vezes nós lembramos de grandes homens de Deus, mas não paramos para ver quem foi a sua mãe, quem foi o seu pai. Um dia, eu quero crer nisso, nossos filhos serão muito conhecidos e reconhecidos no Senhor e em tudo que eles fizerem. E sabe qual é o nome que vai estar sendo proclamado? O nome do Senhor, mas também o nosso nome. Ali vai o filho, a filha deles, que honraram o Senhor. Por isso o Senhor os abençoou. Amém? Essa é a história de Ana. Se fala muito de Samuel, mas imagine se essa mulher tivesse desistido. Imagine se aquela mulher falar: tá certo, é assim mesmo, eu sou estéril, não tenho o que fazer. Não tem o que fazer. Mas ela não desistia. Quem está aqui que não desistiu, levante sua mão e dá uma glória a Deus. Aleluia. Nós não desistimos. Nós somos desses que não desistem. Samuel significa Deus ouve. O nome de Samuel comunicava quem ele era para aquela mulher. Deus ouve. Deus ouve. Quero dizer isso para você essa noite. Deus ouve. Deus ouve as suas súplicas. Deus ouve as suas orações. E rapaz, todo carinho e respeito aos homens. Mulher ora mais que homem. Ora muito mais. Primeiro que elas têm que orar pela gente primeiro. Brincadeira. Ou não. Cada caso é um caso. Mas mulher normalmente ora mais do que homem. E a mulher, ela entende isso. Ela entende que ela não pode desistir. Se ela tem um alvo, se ela tem um objetivo. E eu quero dizer isso para você. Não quero te dar uma mensagem triunfalista, dizer, ó, tudo vai dar certo. Não. Haverão dificuldades no meio do caminho. Haverão percalços. Haverão lutas. Mas não desista dos seus sonhos. O sonho de Ana era ter um filho. Ela não desistiu desse sonho. Não desista dos
seus sonhos, sejam eles quais forem, mas só faça algo que Ana fez: apresente ao Senhor, coloque diante dele e entregue para ele. Quando o seu sonho for realizado, não se esqueça dele. Quando o milagre chegar, não se esqueça dele. Quando o milagre acontecer, devolva ele. Nós recebemos demais e às vezes esquecemos de entregar aquilo que recebemos. E Ele está nos observando, Ele está olhando para nós. Preste atenção nisso. Velho Testamento, um grande profeta que foi um instrumento de Deus para ungir o primeiro rei de Israel e o seu rei mais famoso, do qual a sua descendência gerou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus. Mas abra sua Bíblia agora no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Novo Testamento. Abra ali Mateus, Marcos, Lucas. Olha só as Jesuicidências da vida. Lucas, também primeiro capítulo. Livro de Samuel, primeiro capítulo. Livro de Lucas, primeiro capítulo. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Velho Testamento, Velha Aliança. Novo Testamento, Nova Aliança. Aqui fala de uma história semelhante. Vamos ler aqui a partir do versículo, só para a gente ganhar tempo, a partir do versículo 5. Lucas, primeiro capítulo, a partir do versículo 5. Rapaz, olha, lá em 1 Samuel, acho que foi 5 ou 6, né? Olha só as Jesuicidências aí. Diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Preste atenção nisso, versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Velho Testamento, Novo Testamento, situação semelhante. 2 sacerdotes, uma linhagem de sacerdotes. Também o texto revela que ela era estéril. De novo, alguém que era julgado, que tinha dificuldade porque não conseguia engravidar. E diferente daquele que já tinha, Eucana lá, que tinha uma outra mulher que já tinha filhos, ali era só os 2. E se eles não tivessem filhos, aquela linhagem sacerdotal morreria, acabaria. Aquele legado, aquela herança não continuaria. E ainda por cima eles tinham idade avançada. Então, versículo 8. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Preste atenção nisso, 11. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e viu dominado de medo. Claro, né? Você está lá, de repente parece um anjo. Eu conheço poucos aqui que vão, aleluia, que alegria o anjo. Vamos sair correndo, a maioria. Vamos se assustar, porque nem todo anjo é bonitinho não, tá? Vai ler a Bíblia você ver. E aí diz então que, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. De novo, ele nunca tomará vinho nem bebida
batizado e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais dos seus filhos e os dos obedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Dá um glória aí, meu. Dá um aleluia aí, meu. Estão muito quietinhos. Sei que está frio hoje, nessa hora, mas se fosse de manhã seria pior. Eu quero te falar isso. Ia ser pior de manhã. Rapaz, você não ia nem se mexer. Nem a boca eu acho que abriria. Sabe o que está acontecendo? Nesse momento aqui, existe uma palavra profética sendo liberada. Não é apenas a predição de que ele teria um filho, mas uma palavra profética. Ele está determinando, olha, vai ser assim que vai acontecer, vai ser dessa forma. Vocês terão um filho, ele não será qualquer filho. Velho Testamento, profeta Samuel. Novo Testamento, o profeta dos profetas. O último profeta nascido de mulher, João o Batista. É sobre ele esse texto. O último profeta, aquele que preparou o caminho para o Senhor. Aquele que iria diante do Senhor no poder do Espírito, proclamando e declarando: endireitai as veredas, pois é chegado o reino de Deus. Aquele, Samuel, foi aquele que ungiu o primeiro rei e o rei mais famoso. E aqui a gente está com João o Batista, o profeta que preparou o caminho para o rei definitivo, para o rei dos reis, Senhor dos senhores, que é Jesus. Ambas as mulheres eram estéreis, velho e novo. Deus continua sendo o mesmo, amém? Deus continua fazendo milagres. Deus continua abrindo a madre, como algumas irmãs aqui da igreja podem testemunhar, irmãs e irmãos, né? Porque o marido engravida junto. Porque ele faz a sua parte. Mas toda vez que eu leio esse texto, eu me alegro demais, porque aqui diz assim, diferente do exemplo de Ana, no exemplo de Isabel e de Zacarias, diz assim: a sua oração foi ouvida. Mas a gente não vê no texto, em nenhum momento, como no texto de 1 Samuel, ele falando algo, porque tem orações nossas que são tão silenciosas que só o Senhor ouve. Tem orações nossas que a gente às vezes nem expressa, mas o Senhor sonda o nosso coração e sabe o que há dentro do nosso coração. E Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em mudar a nossa história. Ele tem prazer, assim como Ele fez com Ana, assim como Ele está fazendo na vida de Isabel, fez na vida de Isabel, Ele pode fazer na nossa vida. E esse texto, eu vou de novo resumir, depois você pode ler com calma todos esses 2 capítulos de Lucas. E aí, só que quando o anjo dá essa notícia, sabe o que acontece? Zacarias não acredita. Ele fala: Senhor, desculpa, mas com todo carinho e respeito, eu sou idoso, minha mulher é idosa, como que isso vai ser? E aí, porque ele duvidou, ele ficou mudo. O anjo falou: porque você não creu na palavra, você ficará mudo. E ele ficou mudo até o dia do nascimento de João, não falava. Tudo tinha que ser através de sinais, escrever, porque ele não creu. Quero dizer uma coisa para você: creia nas palavras do Senhor, creia nas promessas do Senhor, não emudeça diante dessas palavras. Aqui foi algo sobrenatural, o anjo fez isso, mas às vezes nós recebemos uma palavra, uma promessa, uma esperança, e a gente se emudece também. Não fique emudecido, comece a declarar: o Senhor me visitou, o Senhor fará algo grandioso na minha vida, o Senhor me fez uma promessa, o Senhor tem um milagre para mim. Comece a declarar para que todos ouçam, para que todos vejam. Não viva por aquilo que você vê, viva por aquilo que você crê, e comece a materializar as promessas do Senhor. Viva uma vida segundo Ele espera de nós, de fé, porque é de fé em fé que a gente constrói a nossa trajetória. Não se deixe intimidar. Abre os seus lábios e declare: Senhor, eu creio. Feche seus olhos um instante.
você acha impossível para o Senhor na sua vida? O que você olha para a sua vida e diz: ah, Senhor, assim como Zacarias, isso é impossível, isso não vai acontecer. Olha, Senhor, eu creio no Senhor, mas isso aí já é demais. Tira um minutinho aí e diga para Ele. Fala: Senhor, eu tenho dificuldade de crer nisso, tenho dificuldade de acreditar nisso. Fale para Ele. Mas depois que você disser, diga assim: Senhor, eu decido crer, eu decido acreditar, porque a sua palavra não volta vazia. O Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não vai fazer e realizar todos os nossos desejos, mas Ele tem compromisso com a sua palavra. A palavra que sai da sua boca, a palavra que sai dos seus lábios, se ela realmente vem do Senhor, ela se cumpre. E muitos de nós podemos testemunhar isso em inúmeras áreas. E o Senhor é o Deus da fertilidade. Ele torna infértil fértil, seja na área que for, porque Ele é o Deus da vida, e Ele pode dar vida até aquilo que estava morto. Então, fale para Ele isso que está te incomodando, isso que está difícil de acreditar, mas diga: Senhor, eu decido crer, eu decido crer. Diga bem forte assim: Senhor, eu decido crer. Aleluia, aleluia. Diz aqui que, a partir do versículo 23, quero ler rapidinho com você, a gente não quer tomar muito tempo. Diz assim: quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Vou pular mais um pouquinho ainda. Ainda no primeiro capítulo, versículo 57, a gente está encerrando. Diz assim: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o mesmo nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe, olha só que mãe, tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Mas pastor, o que tem de mais isso? Porque naquele tempo a mulher não tinha esse direito. Ela não tinha esse direito de voz, principalmente na sociedade judaica, em que só valia a voz do pai. Mas ela teve coragem de dizer: não, nós precisamos ter coragem de, quando algo quer ser roubado de nós, a gente declara e dizer: não, não foi isso que o Senhor falou. Ela poderia ter aceitado e falar: mas é só um nome. Mas ela sabia, isso tinha a ver com o propósito que Deus tinha para a vida do seu filho. Porque não era Zacarias, era João, agraciado por Deus. Isso significa João. Ela falou: não, o nome dele é João. Finalizando aqui, disseram: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Sabe por quê? Porque o milagre estava diante dele. E quando o milagre está diante de nós precisamos abrir os nossos lábios e louvar a Deus. Antes, durante e depois. E continuar louvando e agradecendo e declarando: obrigado, Senhor, obrigado. O texto diz que todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Vamos ficar de pé, por favor.
o que vai ser desse menino, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Ana e Isabel, duas mulheres incríveis, duas mães incríveis, que a Bíblia nos ensina a copiar o seu exemplo. Primeiro, creia, independente das circunstâncias, independente das situações, creia, independente da dificuldade, creia, faça a sua parte, porque Deus sempre faz a dele. Continue crendo, continue apresentando ao Senhor, mas devolva a honra a Ele. Aquilo que Ele te der, entregue a Ele, porque é dele. Tudo que Ele nos dá, na verdade é dele. Ele nos dá apenas para administrar, para sermos mordomos. Cuide bem daquilo que Deus tem confiado a você. Essas duas mulheres criaram bem seus filhos. Um se tornou o grande profeta Samuel, e o outro se tornou João Batista, precursor do Senhor, aquele que preparou o caminho. Feche seus olhos, nós queremos orar. Queremos orar nessa noite, queremos declarar e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre olha para nós. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse Deus? O Deus que muda as realidades por nossa causa. O Deus que se importa conosco, está preocupado com o que está acontecendo na nossa vida. Por mais que Satanás tente dizer, não vai acontecer, ele não se importa com você, haja como essas mulheres. Não dê ouvidos à circunstância, não dê ouvido às outras pessoas, dê ouvidos ao seu Deus, dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, a minha vida diante do Senhor. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é Deus poderoso e pode mudar qualquer realidade. Nós já oramos tantos momentos aqui, especialmente nesse culto. Mas eu peço que o Senhor imprima em nós essa realidade. Imprima em nós, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, essa certeza. Quem é o Senhor? Quem é como o Senhor? Só o Senhor tem poder para mudar a nossa vida e a nossa realidade. Que nós decidamos confiar a nossa vida a Ti, Senhor. E que nós possamos Te louvar e Te adorar pela fé. Não somente pelos milagres que já vivemos, mas por aqueles que ainda vamos viver. E que possamos devolver a nossa gratidão a Ti. O nosso louvor, a nossa adoração e a nossa rendição. Quem é o Senhor? Oh, queremos cantar a Ti uma última vez essa noite aqui, Senhor. Continuar Te adorando, Te cantando, pela alegria que temos, por saber, assim como Isabel e todos puderam testemunhar, que grandes coisas o Senhor fará através de nós, da nossa descendência, e através de tudo que Ele tem confiado a nós. Oh, Senhor, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos.